Nós estamos numa sequência de estudos na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, cidade onde na metade do primeiro século da nossa era já havia uma comunidade cristã que, como as igrejas dos nossos dias, inclusive a nossa, precisava amadurecer, precisava ganhar maturidade. Essa comunidade cristã em Corinto, de novo, como a nossa também, tinha muitos pecadores. E onde há pecadores, obviamente, há pecado. Onde há pecado, há problemas e dificuldades. Graças a Deus que onde há pecado, problemas e dificuldades, também há solução, também há esperança. Ambas com origem em Deus, numa proposta que Ele criou, que Ele desenvolveu, que Ele inclusive executou. Mas o mundo considera loucura. Vejam, em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mais à frente, Paulo escreve, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não é pela eloquência, pela lógica ou pela inteligência humana que alguém adquire a vida eterna. O projeto de Deus não foi responder aos milagres que os judeus pediam, não foi responder com o tipo de sabedoria que os gregos procuravam e admiravam. O projeto de Deus foi centralizado, foi concentrado, foi consumado na cruz de Cristo, a qual desafia as expectativas humanas. No entanto, para nós que cremos em Jesus, ela é o poder e a sabedoria de Deus, como escreveu Paulo no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz, conforme Paulo nos ensina, é o cerne, é o ponto central da boa notícia que, quando entendida e crida, nos proporciona um relacionamento com Deus que nunca poderíamos alcançar ou desfrutar de outra forma. É na cruz que Jesus, sem pecado algum, derramou o seu sangue por mim e por vocês. É na cruz que nós vemos o maior ato de amor que a humanidade já testemunhou. O próprio Deus se fez homem e se entregou para morrer por mim e por vocês, no nosso lugar. Ele fez isso na cruz, para que pudéssemos ser justificados, para que pudéssemos ser vistos como justos, ou seja, perdoados, sem culpa dos nossos pecados. Somente assim é que poderíamos nos achegar diante de um Deus santo. Se você é crente em Cristo, sabe que tudo isso é graça de Deus. Ele fez sem que nós merecêssemos. Ele fez porque sabia da impossibilidade de fazermos qualquer coisa que pudesse nos aproximar dele. A Bíblia diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Eclesiastes 7:20 nós lemos, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. O pecado, tanto da nossa natureza quanto das nossas ações, é um eterno empecilho, é uma barreira para não nos aproximarmos de Deus pelas nossas próprias forças, pela nossa própria iniciativa. Mas os coríntios sabiam disso, ou pelo menos souberam disso. E eu digo souberam porque algo estava muito errado. Alguma coisa muito errada estava acontecendo naquela igreja, a ponto de ouvirmos de Paulo que os crentes de Corinto eram como carnais, eram como crianças em Cristo. Paulo chama a atenção deles, como também chamou a atenção dos Gálatas, porque parecia que eles estavam abandonando, ou no mínimo desvalorizando a suficiência da fé em Cristo como o meio para a salvação e como base para a santificação ou para o amadurecimento.
toda a divisão, toda aquela facção que existiu, aquelas facções que existiam no meio deles, talvez esse seja o problema mais conhecido da igreja de Corinto, era resultado de uma influência mundana, de uma cultura que idolatrava filósofos e pensadores eloquentes, como se essa sabedoria que eles tinham fosse de alguma forma compatível com a sabedoria de Deus. Isso fazia com que eles desprezassem a simplicidade da mensagem da cruz e abraçassem a sofisticação de disciplinas como da retórica, que é uma arte de um discurso elaborado para impressionar e persuadir o público. Mas a mensagem do Evangelho, o método que Jesus escolheu para proporcionar a salvação, não depende da sabedoria humana. A forma como ele decidiu nos salvar é, aos olhos do mundo, ilógica, é uma loucura, ela é totalmente inesperada. Assim como inesperado também é aqueles que ele escolheu para serem salvos. E esse é o foco da mensagem de hoje. E eu queria orar com vocês. Senhor, obrigado por termos a oportunidade de olhar na Tua Palavra e perceber a suficiência da Tua obra. Apesar do mundo olhar para tudo isso como loucura, nós, aqueles que já cremos em Cristo e que temos participado da salvação, temos visto do Teu poder e queremos cada vez mais experimentar do Teu poder. Por isso queremos Te conhecer, conhecer a Tua Palavra e viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos ajude e que a nossa expectativa ao sair daqui hoje seja de ter um conhecimento que nos relembre o quão maravilhoso foi tudo o que o Senhor já fez. Apesar daquilo que falam a respeito do Senhor, apesar daquilo que podem falar ao nosso respeito, que a gente tenha firmeza nas verdades que o Senhor nos apresenta. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Inesperado método, inesperada gente é o título da mensagem de hoje. Por inesperado método, eu me refiro à forma como Deus decidiu e executou a nossa salvação. O que vimos na semana passada e eu busquei relembrá-los na introdução dessa mensagem. Aquele que crê na pessoa e na obra de Jesus, segundo a Bíblia, é salvo. Isso não faz sentido para o mundo. A mensagem da cruz é, de novo, loucura para o mundo. Por inesperada gente, eu me refiro ao que Paulo escreve dos versículos 26 ao versículo 31 de 1 Coríntios 1. Vejam. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Percebam então que, como consequência de uma atual visão equivocada do Evangelho, os cristãos de Corinto também passaram a perder a visão correta do padrão do chamado de Cristo. Ao supervalorizar a sabedoria do mundo, com o risco de esvaziar o significado da cruz de Cristo, eles acabavam adotando critérios do mundo como filtro para enxergar e viver o Evangelho. Quando isso acontece, a graça de Deus como base da salvação e da santificação começa a ficar soterrada pela falsa ideia que nós podemos fazer alguma coisa para somar a obra de Deus. Notem então que o argumento de Paulo aqui
é mostrar que Deus não opera segundo os padrões humanos. Por isso, o método que ele usou é inesperado. Por isso, as pessoas as quais foram chamadas por ele são inesperadas. No versículo 25, nós lemos: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Tanto o método que Deus decidiu salvar, como as pessoas que ele decidiu chamar, são inesperadas quando analisadas pela ótica desse mundo. O mundo que valoriza status, que valoriza dinheiro, que valoriza inteligência. E pensando ainda mais focado na nossa cultura, um povo que valoriza a esperteza, o jeitinho brasileiro, que valoriza o machismo, que valoriza a intimidade física sem compromisso, que valoriza o poder político e fecha os olhos para a corrupção, que valoriza a ostentação, que valoriza a falta de perdão. Deus não opera com base nestes valores. Ele escolhe justamente aqueles que o mundo despreza, para que a única glória seja dele. É por isso que Paulo diz no versículo 26, pensem no que vocês eram quando foram chamados. A ideia aqui é de um convite para que os coríntios se lembrassem das circunstâncias de quando eles mesmos se tornaram cristãos, de quando eles mesmos foram chamados por Deus para se tornarem parte da igreja do Senhor Jesus, para se tornarem santos, como diz o versículo 2 do capítulo 1. É por isso que na NVT, e eu geralmente trabalho aqui, ou mostro para vocês a nova versão internacional, mas na nova versão transformadora, olha como começa o versículo. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, de poucos de vocês eram intelectuais, acadêmicos, PhDs, eruditos, cientistas, formadores de opiniões, gurus da tecnologia que confiavam na razão humana. Poucos de vocês eram poderosos. Prefeitos, governadores, presidentes, monarcas, empresários influentes, atletas prestigiados, coronéis, almirantes, sargentos, pessoas que têm poder sobre ou influência sobre nações e sociedades. Poucos de vocês eram ricos, com alta posição social, com carros luxuosos, com mansões de capas de revista, com roupas caríssimas, com álbuns de foto em viagem pelo mundo todo. Então, quem foi que Deus chamou ou escolheu? Ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas que o mundo enxerga como insano, com o objetivo de envergonhar aqueles que pensam ser sábios. Como aquele trabalhador da área rural, que não estudou além do Fundamental 1, mas é exemplo no companheirismo com a sua esposa e na educação dos seus filhos. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, que o mundo despreza, que o mundo deprecia e rebaixa, com o objetivo de envergonhar aqueles que pensam ser fortes. Como aquele menino que sofria por racismo, mas se tornou um homem influente, tanto para lutar contra o preconceito racial, como para apresentar o amor de Jesus. O apóstolo Paulo, ele continua, dizendo que Deus escolheu as coisas insignificantes e desprezadas do mundo, com o objetivo de colocar cada homem e cada mulher no seu devido lugar. Porque ninguém em sã consciência deveria bater a mão no peito e falar diante de Deus: viu como eu sou bom? Como aquele missionário que um dia usou drogas e dormiu debaixo de pontes, mas agora ele prega o evangelho com uma linguagem e em lugares que poucos têm conhecimento e coragem. Percebam e não percam de vista que a mensagem do nosso trecho de hoje é que Deus não segue os critérios humanos de sucesso e de importância.
Ele escolhe os improváveis, para que toda a glória seja dele e não dos homens. Pensem em si mesmos. Quantos de vocês eram sábios quando Deus os escolheu? Quantos de vocês eram fortes ou poderosos? Quantos de vocês se consideravam importantes? Se vocês acham que hoje estão aqui porque fizeram alguma coisa de bom, entendam de uma vez por todas que é por iniciativa de Deus que vocês e eu estamos em Cristo Jesus. É por causa de Deus que hoje somos quem nós somos. É por causa de Deus que hoje nós podemos desfrutar da sua sabedoria em usar de um método inesperado da salvação e gente inesperada para ser salva. Em Cristo, nós desfrutamos desse pacote de sabedoria, no qual se encontra a justiça, a santidade e a redenção que Deus nos ensina e nos proporciona. Ou seja, palavras que nos remetem à salvação, que gratuitamente recebemos do Senhor. Não há nada em nós, não há nada que possamos fazer e nem que precisamos fazer para que o Evangelho seja aperfeiçoado. Do jeito que ele é, simples, porém significativo, ele sempre será suficiente para nos aproximarmos de Deus. Nós devemos a nossa vida eterna, totalmente ao Senhor, e não há nada, nadinha, em que possamos nos gloriar por termos este presente. Toda a glória é de Deus. Como já havia ensinado o profeta Jeremias, e provavelmente de onde Paulo acaba escrevendo, ou se inspirando para escrever o final desse versículo. Capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A mensagem central do nosso trecho de hoje é que Deus não segue os critérios humanos de sucesso ou importância. Por isso, Paulo destaca que Deus escolhe os improváveis, para demonstrar que toda a glória da salvação vem somente do Senhor e não do mérito humano. Isso nos ajuda a lembrar que a nossa presença aqui, como membro no corpo de Cristo, como parte da igreja de Cristo, não vem por qualquer obra, por qualquer boa ação que eu e vocês tenhamos feito, mas porque Deus, em sua graça, nos escolheu, nos chamou, nos elegeu. E isso deve nos levar à humildade, deve nos levar à gratidão, mas eu diria também, especialmente ao entendimento que a mensagem da cruz, considerada louca pelo mundo, precisa ser obedientemente e adequadamente anunciada. E eu pretendo falar mais sobre isso numa futura ocasião, mas por agora eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês vão para casa sabendo de alguns princípios, ainda que de forma breve, que nos ajudam na pregação dessa mensagem, da mensagem da cruz. Essa mensagem que Paulo diz não ter consistido de palavras persuasivas, mas de demonstração no poder do Espírito. Uma mensagem cuja base é a graça de Deus. E esse é o primeiro princípio que nós podemos extrair do texto que nós lemos e rapidamente refletimos hoje. O plano da salvação foi elaborado por Deus antes da criação do mundo, e Cristo veio para cumprir esse propósito.
foi iniciativa dele, como nós vimos, para que nós pudéssemos participar da natureza de Cristo e desfrutar da esperança que só tem quem já confiou a sua vida a Ele. Nós ganhamos dele o que nunca mereceríamos ou conquistaríamos. Outro princípio muito claro e que nos ajuda a testemunhar com coragem e sabedoria é o da simplicidade do Evangelho. Paulo ele não usava palavras eloquentes e da retórica. No capítulo 1, versículo 17, ele diz que não pregava com palavras da sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Você não precisa de um curso de teologia ou de aula de discurso em público para falar do Evangelho. O terceiro princípio que eu extraio desse texto bíblico que nós vimos hoje, é que a pregação ela tem um foco: o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Não são discursos apelativos, não são chantagens emocionais, não são falsas promessas que levam as pessoas a verdadeiramente crer no Evangelho, mas a pureza da boa notícia, de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de perdão. E Cristo, que não tinha pecado, Ele morreu voluntariamente, Ele foi para aquela cruz, para que nós não precisássemos morrer. Por causa da graça, por meio da fé em Cristo, nós podemos ser salvos de uma vida eternamente longe de Deus. Um quarto princípio que eu vejo no texto que vimos hoje, é que a eficiência do Evangelho não depende da nossa habilidade em anunciá-lo. Deus chamou pessoas simples para pregar uma mensagem simples. Eu e vocês somos essas pessoas. E por fim, um quinto princípio que eu noto, é que nós devemos confiar a Deus o resultado da nossa pregação, independente da nossa percepção do resultado. Quantos de vocês talvez tiveram a chance de, ao falar do Evangelho para alguém, se sentiu triste, chateado ou frustrado pela forma como aquela pessoa reagiu ao que você disse para ela? Eu diria, não tenha isso como alvo ou foco principal quando você falar do Evangelho. Pregue a mensagem da cruz e confie em Deus, confie nele, descanse nele. A palavra de Deus não volta vazia. A graça e a ira de Deus serão manifestadas em quem elas devem ser manifestadas. Quando você fala do Evangelho para alguém, você tem 100% de eficiência no que deve acontecer. Com isso tudo em mente, eu quero orar com vocês mais uma vez e pedir que Deus nos ajude a sermos constantemente relembrados que aquilo que hoje nós temos, a saber, a salvação, é obra exclusivamente do Senhor. Não temos mérito nenhum nisso, toda a glória é para Ele. Ele que nos escolheu, Ele que fez o que deveria ser feito, Ele que nos chamou, e hoje nós podemos desfrutar disso. De novo, por causa dEle, bendito seja o Senhor por isso. Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por nos salvar. Obrigado por Jesus ter se feito homem, crescido junto conosco, mas especialmente por ter morrido em nosso lugar. Obrigado pela ressurreição que nos dá uma esperança que nada nesse mundo é capaz de nos dar. Pai, nos ajude. Com certeza eu olho para os meus irmãos e para as minhas irmãs e sei do desejo, se não de todos, da maioria, de que pudéssemos ver mais pessoas ao nosso redor, mais pessoas neste meio. E entendo, Pai, que isso só vai acontecer quando confiarmos e obedecemos o Senhor no testemunho que devemos dar, na apresentação do Evangelho, naquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, apontando para Cristo como a razão da nossa esperança.
Senhor, nos ajude a nos mantermos no nosso lugar, a sabermos que não tem nada que contribui, mesmo para uma pessoa que amamos tanto, para que ela entenda, para que ela creia no Evangelho. Nos dê a firmeza, Pai, de que tudo isso é simples, mas nós precisamos do Senhor para falar o que de fato é o Evangelho e para ter a coragem que o Senhor nos dá por meio do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.